Abra o teu coração, Deus quer te abençoar. Abra o teu coração, Deus quer te dar vitória. Abra o teu coração, Deus quer falar com você. Amém? E nós vamos falar sobre isso, uma nova visão. Mas pastor, por que uma nova visão? Porque às vezes nós carregamos conosco a visão antiga, pensamentos antigos, ideias antigas, colocamos a nossa vida dentro de um quadrado que não é o que Deus quer fazer em nós. Ele disse, eu li essa semana, eu estava pregando e a mensagem era: eis que estou fazendo uma coisa nova. Isaías 43, o Senhor está fazendo coisas novas, amém? Abra o teu coração, Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Amplie a tua visão, comece a enxergar de maneira diferente. Às vezes nós vemos as coisas de uma forma muito pequena. Deus quer que você comece a enxergar de uma nova forma. Nós vamos ler Números capítulo 13, 1 e 2, amém? Que diz assim: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Leia comigo a última frase. Todos eles. Aleluia, aleluia. Existe uma diferença muito grande entre viver por vista e andar por visão. Viver por vista é viver de olho no presente, é viver olhando para as circunstâncias, é viver olhando para os problemas, é viver segundo aquilo que se vê. Às vezes, quando nós olhamos, eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu uma infinidade de vezes. Parece que é aquele dia nublado, cinza, feio, e que vai cair uma tempestade. E é o dia que Deus mais te visita, mais te abençoa, mais te dá vitória, mais fala com você, mais toca no teu coração. E quando termina o dia, você diz: que dia maravilhoso foi esse? O que é que Deus fez comigo? O que é que aconteceu? Porque nós estávamos olhando para a circunstância, para a dificuldade, para o problema, para a luta. Estávamos olhando para aquilo que nós vemos com os olhos carnais. Viver de acordo com a visão é olhar com os olhos da fé. Deus quer que você comece a enxergar com os olhos da fé. A pessoa que vive por visão, ela vive por fé. A sua visão não está limitada àquilo que vê, mas mesmo vivendo em tempos difíceis, em dias nublados, ela consegue vislumbrar ou visualizar a vitória. Está enxergando a tua vitória já? Não? Põe a fé, aplica a fé na palavra. Aplica a fé no que você está vendo, começa a ver a tua vitória. Ei, Deus tem uma porta para você. Você não está entendendo. O escape vem, a vitória vem. Oh, irmãos, aprenda que Deus nos prova. Nós somos provados de diversas maneiras, e a prova nos faz sofrer. Vocês já foram provados? Meu Jesus, prova traz sofrimento, traz dor. A coisa pior da prova, sabe o que é? É que na prova Deus fica em silêncio. Ele não fala. E aí você fica perdido, tateando. Eu estou fazendo certo, Jesus? Será que é isso? E Deus está te provando. E Ele vai provando. E a gente não entende, fica tateando, querendo saber para onde, de que maneira. O texto que nós lemos como base, ele fala de 12 homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Diz que todos eles eram chefes dos israelitas. Cada um era líder na sua tribo. Cada um era um homem escolhido, era um ancião, era um homem capaz para dirigir a sua tribo, seu povo. E todos aqueles 12 foram enviados e todos viram a terra. Todos entraram na terra. Todos enxergaram a terra. 10 só viram uma coisa: problemas,
dificuldades, gigantes, tempestades, não conseguiram vislumbrar nada de bom. Vieram trazendo um resultado negativo para Moisés. Apenas 2, Josué e Caleb, viram ou tiveram uma visão de conquista, uma visão de vitória. Aleluia. Deus quer nos dar uma nova visão. E talvez você esteja perguntando: como receber uma nova visão? Bom, eu vou dizer: para receber uma nova visão, você precisa fazer uma coisa: não aceite viver por vista. Você está enxergando hoje, está difícil, não tem solução. Olha o texto, Números 13, 31 a 33 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. E continua: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha bem, aqueles homens foram, os 10 espias entram na terra, conhecem a terra, dizem: aquela terra mata todo mundo, engole todo mundo. Nós vimos lá gigante, e aqueles gigantes são terríveis. E olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, mas também aos nossos. Ele diz: olha, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós achávamos que éramos gafanhotos perto deles, e eles nos olhavam e diziam: vocês são gafanhotos. Preste atenção a diferença. Os dois enxergavam da mesma forma. Ele diz que o gigante via ele como um gafanhoto, e ele se via como um gafanhoto diante do gigante. Você anda por vista, você vai se achar pequeno, vai se achar incapaz, vai se achar sem condições. Mas se você andar por fé, se você tiver visão do que Deus tem para a tua vida, do que Deus quer fazer com você, através de você, em você, irmãos, preste atenção. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Abre o teu coração, deixa Deus te usar. Não se preocupe, irmão, sabe, às vezes a gente fica assustado, como vai ser, de que maneira vai ser, sabe? Não se preocupe, Deus vai fazer, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar a saída. Oh, queridos, olha, eu vivo, hoje eu estava falando com o irmão, eu tenho um espinho na carne, e esse meu espinho na carne me persegue há quase 40 anos, é terrível isso, não é fácil não, e quando eu menos espero, ele aparece de novo, e me acusa, e é terrível, porque eu não tenho como me livrar dele, eu não tenho como sair dele, e eu aprendi a conviver com ele, e aprendi a conviver com os problemas que ele me traz, e entendi uma coisa: Senhor, eu estou nas tuas mãos, e eu aprendi, foi o Senhor que me restaurou, foi o Senhor que me abençoou, portanto, foi o Senhor que me chamou, portanto, não adianta ficar assustado ou querer dizer ou me justificar, porque eu não vou conseguir me justificar. Todas as vezes que eu abrir a minha boca eu vou estar errado. Então eu deixo nas mãos do Senhor. O Senhor está nas tuas mãos. E sabe o que o Senhor faz? Não, faz diferente. Ele vai e mostra ao contrário, e vai falando. Sabe do que eu estou falando, né? Sabe qual é o meu espinho, né? Eu vou falar, porque eu sou divorciado, só isso. E uma vez ou outra aparece um demônio que diz assim: você está debaixo de maldição na igreja daquele pastor que é divorciado. E o crente que é fraco e não conhece Jesus, nem conhece a obra, diz assim: pera que é verdade, eu vou sair daquela igreja. E ele vem e me diz: pastor, eu vou sair da igreja porque você é divorciado. Deus te abençoe, meu filho, vai em paz. Eu vou fazer o quê? Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor me pôs. Mas até hoje eu sofro isso, até hoje eu passo por isso, e até hoje o diabo me acusa por causa disso. E eu vou fazer o quê? Vou chorar? Vou sair por aí desesperado? Eu sou miserável, pequenininho assim, e o cara é um gigante. É nada. Eu sou tão servo de Deus e tão usado por Deus como qualquer outro pastor. Está me entendendo o que é que eu desenho?
Então, o que eu tenho que fazer? Andar pela visão que Deus me deu, e não pela vista das circunstâncias. Ei, Deus quer te honrar, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, um grande obreiro, um grande servo. Agora, para de olhar para a circunstância. Todos nós vamos ver gigantes. Se você começar a olhar para a circunstância, você vai encontrar gigante que você nem imagina, porque tem, e muitos. Passa a olhar com a visão. O que é que Deus mandou eu fazer? Isso, vai fazer o que Deus te mandou fazer, coloca lá, amém? Olha, eles reconheceram que a terra era muito boa, conforme Deus havia prometido. No verso 27 ele diz: e deram o seguinte relatório a Moisés. Olhe bem: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Eu rio, sabe? Crente gosta muito de idolatria, né? Então arrumaram uma estátua lá, uma representação dos 2 espias carregando o fruto da terra, que era o cacho de uva. Já viu aquilo? Tem uns crentes que tem um na estante assim, uma senhora, numa senhora parecida, não, os 2 espias lá, mas é a mesma coisa, né? Porque é idolatria do mesmo jeito. E o Senhor falou: não farás para ti imagem de escultura. Mas tem crente que gosta de ter uma imagem de escultura lá. Você já reparou? Não? Tem crente que não come doce de Cosme e Damião, mas participa do Halloween. É porque do Halloween é inglês, é coisa de americano, então tudo bem. O Cosme e Damião não, é coisa do diabo. Vocês já viram isso, não? Então eu paro e digo assim: bom, se você faz uma coisa, faz a outra também. Está entendendo? Porque a mesma coisa não muda. É a cabeça das pessoas. É a cabeça das pessoas que precisa mudar. Começa a enxergar com a visão e não pelas circunstâncias. Amém? Eles se focaram mais nas dificuldades do que nas promessas. Eles se focaram mais na luta, mais no gigante, mais no problema da terra do que Deus havia prometido. Deus falou: eu entreguei essa terra na tua mão. Vocês lembram disso? A promessa de Deus era essa: toma posse que a terra é tua. Aleluia. Tirei você do... Ai, irmãos, Deus tira ele do Egito. Começa a ver a tua vida. De onde Deus te tirou? O que Deus fez com você? Onde Deus tem te colocado? Começa a ver, onde Deus tem te colocado? O que Ele fez com você? Começa a ver, começa a enxergar o quanto Deus já fez na tua vida. Quem era você, quem é você hoje? Começa a ver. Agora você está na frente do lugar onde você tem que tomar posse. Agora é hora que você tem que tomar posse. Posse da vitória, posse da bênção, posse da cura, posse da libertação. Ei, Deus está agindo na tua vida. Olha de onde Ele te tirou e olha onde Ele te pôs. Olha onde Ele te tirou, onde Ele te pôs. Mas você está vendo o quê? Gigante, dificuldade, luta, problema. Impossível vencer essa terra. Impossível vencer essa terra. A terra é boa, deu para ver. É abençoada, deu para ver, mas não dá. Sempre que olhamos para as nossas dificuldades, sempre que olhamos para os nossos desafios, nós somos tentados a dizer aquela frase: essa luta é maior do que eu, esse problema é maior do que eu, essa dificuldade é maior do que eu não vou vencer. Então nós precisamos renunciar o espírito de incredulidade nas nossas vidas. Repreenda isso em nome de Jesus. Renuncie esse espírito de medo, de dúvida, e aprenda a não aceitar a viver pelo que você vê. Se você, olha, hoje eu estava numa reunião. Pensa que hoje é feriado, mas eu estava trabalhando. Eu estava numa reunião para falar sobre a história da Betel, contar a história da Betel. E eu comecei a relembrar, e a minha esposa começou a relembrar algumas coisas, e ela é minuciosa, ela vai nos mínimos detalhes. Eu não lembro, eu já vou assim no... Deus fez isso e isso. Não, mas quando Deus fez isso, Ele fez assim, 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 e ela conta nos mínimos detalhes tudo que Deus fez, entendeu? Eu já vou, não, Deus fez e aleluia, foi bênção e deu a vitória. Ela vai lá e conta os detalhes, maravilha. E eu comecei a lembrar tanta coisa que Deus fez, e eu fiquei olhando e falei: Jesus, e não é que o Senhor fez tudo? E eu não lembrava. Ela lembrava de coisa que, ela falou: lembra o dia que Deus falou que estava restaurando o teu ministério, e que a irmã teve uma visão que o Senhor estava colocando um cajado na tua mão? Não lembro não. Você não lembra? Não, mas foi um dia que nós estávamos orando de joelho, e o Senhor te visitou, e você estava cheio de Espírito Santo, e estava dando glória, e a irmã viu a visão, e eu disse:
Eu não lembro. Mas eu lembro muito bem. Ela fica lembrando dos detalhes. Preste atenção, renuncie o espírito de incredulidade, renuncie o espírito do medo, deixa Deus agir. Comece a lembrar de onde você estava, quem era você, o que Deus fez com você, onde Ele te colocou agora. E agora você precisa enfrentar esse gigante para tomar posse da terra prometida, que é a tua bênção, que é a tua vitória, que é aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Aplique fé em tudo que você estiver vivendo, não importa o que. Aplique fé, coloque fé, amém? Aplique fé para que você seja abençoado. Segunda coisa, assuma o espírito de fé. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia. Está preparado para subir? Está preparado para tomar posse? O que é isso? Visão. Não é vista viram uns 10. Tem gigante, tem dificuldade, tem luta. As cidades são fortificadas, tem exército, tem tanta coisa, tem tudo isso. Mas tem também Deus te dizendo: vai que eu vou te dar vitória, e enfrenta porque chegou a tua bênção, não retrocede porque agora a hora da tua vitória. É isso o que ele está dizendo. Josué e Caleb viram o mesmo que os outros 10, mas a Bíblia diz que neles, em Josué e Caleb, houve um outro espírito. No capítulo 14, verso 24 diz assim: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Aleluia. Assumir o espírito de fé é tomar posse da visão que Deus nos deu em Cristo. Amém? Tenha esse espírito de fé. Creia. Está difícil? Está difícil? Confia. Tenha fé. A vitória vai chegar, Deus vai te usar, a bênção vai chegar. Ei, isso é passageiro. Amém? Quem confia sabe que é passageiro. Eu costumo brincar e eu costumo dizer de vez em quando que Deus está sentado numa cadeira de presidente, assim, aquelas que roda para lá e para cá. Sabe como é que é? Eu sonho em ter uma cadeira daquela, mas nunca tive. Sabe aquelas cadeiras? Eu sonho então aquela cadeira de, como é que chama o pessoal aí agora? De gamer, né? Aquelas cadeiras de gamer. Quem tem é o Maurício, mas tem uma cadeira daquela assim, que você senta e a cadeira parece que te abraça, né? Muito bem. Deus está sentado numa cadeira daquela, e na frente dele tem 3 aparelhos de televisão de 90 polegadas, e ele está vendo a tua vida. Quem você era ontem, quem você é hoje e quem é você amanhã. Então ele está vendo você ontem, quem você era, nada, mas hoje é lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus, transformado, ungido, consagrado para a glória do nome de Deus. Ele está vendo isso, mas também ele está vendo a tua luta, ele está vendo a tua dificuldade, o espírito de incredulidade, o medo, a ansiedade, a tristeza lá no teu coração. Mas aqui do outro lado ele está te vendo, recebeu a vitória, creu, aplicou fé, colocou fé, entendeu que eu sou o Deus que estou no controle da vida de cada um, e Ele está vendo você na vitória, Ele está vendo você na bênção, Ele está vendo você dando glória. Então você está aqui morrendo, dizendo: Senhor, apressa-te em socorrer-me, e Ele está dizendo: espera com paciência, que eu estou vendo a tua vitória chegar, eu estou vendo a tua bênção chegar. Ele está vendo o que está acontecendo com você, porque Ele está no controle. Amém? 2 Coríntios 5,7 diz que nós andamos por fé e não por vista. A gente não vê, mas a gente crê. A nossa visão, e visão é exatamente isso, aplicar fé naquilo que está acontecendo. Nós precisamos tomar posse dessa visão e viver de olho nas promessas. Comece a crer. Deus tem promessa na tua vida? Comece a crer. Se Deus tem uma promessa na tua vida, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Deus te deu a promessa, vai acontecer, vai se cumprir, a tua vitória vai chegar, a tua bênção vai chegar, isso vai passar. Ô irmãos, aprenda. É difícil? Sabe por que é difícil? Porque nós temos dentro de nós uma coisa chamada ansiedade. Graças a Deus eu não sou ansioso, ou então sou mentiroso, eu não sei, não é?
Eu não tenho ansiedade. Vocês têm? Eu não tenho, nem um pouquinho. Não tenho nada de ansiedade, não é? Mas o que acontece? Nós somos ansiosos e temos ansiedade a cada dia, a cada momento. E essa ansiedade nos leva a quê? Ao desespero. A gente tem gente ficando doente por causa da ansiedade. Tem gente tendo crise de pânico por causa da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade gera medo. Não vai acontecer. Não vai acontecer nada comigo. Os anos estão passando e não vai acontecer nada. Sabe? Isso é o que a ansiedade gera em nós, medo. Aqueles homens, quando viram o gigante, entrou ansiedade. E, consequentemente, entrou medo. Alguém diz, nós saímos do deserto para morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Saí do Egito para morrer aqui. Não quero. E outros disseram, eu não entro na terra. Aí eu não entro, tem gigante. Eu prefiro morrer no deserto. Eu prefiro ficar aqui. Nós até aprendemos a brincar, não é? E dizer que o murmurador morre aonde? No deserto. Por quê? Porque eles murmuraram e morreram no deserto porque não aplicaram fé. E dos que saíram do Egito, apenas 2 entram na terra prometida: Josué e Caleb, que foram os que aplicaram fé e tiveram visão de que Deus deu a vitória. Acho que Deus abriu para Josué assim o céu um pouquinho, e Josué ouviu a televisão lá, ó. Josué e Caleb. Josué viu a visão e viu a TV lá. Ah não, a gente está lá, ó, o muro de Jericó está caindo. O quê? Deus está agindo, estou dentro, vamos lá, entendeu? Mas nós não enxergamos, não temos essa visão, perdemos a visão. Por isso nós precisamos restaurar a visão, tornar a ver ou receber uma nova visão de Deus. Visão de fé, visão do que Deus quer fazer, sabe? Às vezes nós queremos mudar de lugar, é mais fácil mudar de lugar do que renovar a visão. É mais fácil mudar de lugar do que entender o que Deus quer fazer ou compreender o que Deus quer fazer. E isso só atrapalha a nossa caminhada, porque todas as vezes que nós mudamos de lugar, nós retrocedemos e perdemos a vitória, perdemos a bênção. Então Deus quer te dar a vitória, amém? Tome posse da visão, fique de olho nas promessas, olhe para o futuro, não olhe para as dificuldades do presente. Não, olha, Paulo já disse isso. Lembra do versículo? Temos por certo isso mesmo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. O que Deus tem para você é grande. Está sofrendo hoje por causa disso. Deus está te preparando, Deus está te treinando, Deus está te preparando para o que Ele vai colocar na tua mão. Mas Ele precisa saber se você tem tenacidade, força, esperança, expectativa, fé para crer no que Deus está agindo. Para crer no que Deus está agindo. Deus está esperando isso de você. Deus está esperando isso em você. Se posicione. Sabe que às vezes nós perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Terceiro ponto. Oi. Obrigado, hein? Não aceite relatório negativo na sua vida. Diariamente você vai ouvir relatório negativo. E quando você quer, irmão, diz que notícia ruim, meu Jesus, não chega, ela vem voando, né? Já reparou, né? Quando você quer ouvir relatório negativo, eu já não assisto mais televisão. Jesus me libertou, viu? Eu só consigo assistir streaming. Eu vou lá, assisto um filme, e olha, de vez em quando ainda escolho o filme, que é para não ter dor de cabeça, não sofrer muito. Escolha um filme bem light, bem leve, que eu quero me distrair. Que a guerra do Hamas, eu não estou me interessado com guerra de Hamas, não estou. Aí às vezes eu coloco lá e vou ouvir uma pregação. Em vez de assistir televisão, eu vou ouvir uma mensagem, o pastor pregando, eu vou ouvir o pastor pregando e ainda fico selecionando, porque é uma briga agora para você achar um cara para pregar, não é? É uma briga, então eu fico selecionando quem. Eu sou apaixonado por uma mulher e faz anos que eu sou apaixonado por essa mulher. Ela se chama Edmeia Williams. Vocês já ouviram falar? Não. 80 anos ela tem. Mas a velhinha prega. Gente, aquela mulher tem uma sabedoria. O sonho da Janeira é trazer ela aqui. O sonho da Janeira é trazer ela aqui, mas não consegue. A agenda dela é para lá de lotada, sabe? Mas a mulher prega. Eu vou ouvir a doutora Edmeia pregando. E ela prega.
e Deus fala comigo nas pregações dela, mas fala profundamente. Por quê? Porque eu não posso aceitar relatório negativo na minha vida. Olha, moço, de relatório negativo já estou cheio de problema aí, tem tanta coisa. Tem minhas contas para pagar que já é o relatório negativo que me dá medo. Vocês não têm, mas eu tenho, viu? Misericórdia. Quando eu olho para aquele negócio que eu tenho na minha frente, assim, ó, uma folha verde, assim, eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, olha o texto. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? É o quê? Excelente, aleluia. Ei, Deus te colocou num lugar excelente. Deus te enviou para uma terra excelente. Deus te abriu uma porta excelente. Ele não vai te... Ele disse isso: vós sendo ruins, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. E se um lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra. E se um lhe pedir peixe, não lhe dará uma serpente. Quanto mais o vosso Pai que está no céu saberá dar coisas boas àqueles que pedem. Amém? Você tem pai. Você esqueceu, mas você tem pai. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você tem pai e ele está cuidando de você. Acontece que ele te prova, porque ele quer ver se realmente você tem firmeza e crê no que ele está fazendo e crê que ele é pai. Porque às vezes a gente não crê. Às vezes nós não cremos que ele é pai. Ah, eu tenho Deus na minha vida. Eu não tenho Deus assim, sabe? Muito. Mas nós precisamos ter. Vocês conhecem o Neymar? Conhecem? Quem conhece o Neymar aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo, né? Eu não sei onde o Neymar mora, mas se você soubesse onde ele mora, você iria lá e bateria na porta da casa dele, e possivelmente ele saísse na porta e ele ia dizer o que para você? Quem é você? O que você quer? Eu não te conheço. Mas nós não conhecemos o Neymar? Não conhecemos? Conhecemos, não conhecemos? Mas eu bater na porta da casa dele, ele vai dizer o que para mim? Eu não te conheço. Por que ele não me conhece? Porque eu não tenho relacionamento com o Neymar. Eu conheço de ouvir falar. Eu conheço de ouvir falar. Não sei se ele é branco ou se é preto, porque mudou muito, né? Eu não sei. Então eu paro e digo: eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento com o Neymar. Consequentemente, eu o conheço superficialmente. Tem muito crente que é assim com Jesus também. Não conhece. Ele já falou: naquele dia os caras vão bater na minha porta e eu vou dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas vai dizer: mas em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci. Me perdoa, mas você não tem intimidade comigo. Você me conhecia de ouvir falar, era Jó. Era Jó. Jó também conhecia de ouvir falar. Lembra disso? Era fiel, de ouvir falar. E um dia ele confessa: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Lembra disso? Então o que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Que o que Deus quer fazer com nós, com a gente, é isso. Ele cuida e trata de cada um de nós. E Ele já te colocou num lugar excelente. O que eu preciso entender? Eu preciso entender isso, olha. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde manam leite e mel e a dará a nós. O que é isso? Josué e Calebe não aceitaram o espírito de medo, de incredulidade que estava apoderado dos israelitas. Ao contrário, eles protestaram, rasgaram as suas vestes, indignados. Eles testemunharam com fé o que Deus já havia prometido que eles teriam, aquela terra por herança. O Senhor vai te dar essa terra. Eles estão testificando disso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Aleluia. Quantas vezes o inimigo nos faz duvidar das promessas de Deus?
Você já duvidou de alguma promessa? A minha esposa estava contando a história e ela disse que um dia eu estava para abrir a igreja e eu acordei, sei lá, ela só não falou, mas deu vontade dela falar. Ele acordou endemoniado, acho que ela queria falar isso, viu? Como? Eu disse, olha, estou errado, não é isso que Deus quer, não vou fazer a obra, parei, não faço mais nada, a partir de hoje não faço mais culto, não faço mais nada. Isso eu estava no meu apartamento, fazendo culto. E ela falou, você é doido? Não sou doido, parei e não faço mais nada, porque eu não tenho trabalho, eu preciso trabalhar e não tem jeito. E fiquei o dia inteiro assim. Aí, eu não sei que hora foi, tocou o telefone lá em casa. E era uma irmã de Santa Isabel. E ela pegou o telefone, a Janira atendeu, eu quero falar com o pastor. E quando eu fui atender o telefone, Deus usou ela. E falou, só desenrolou o rolo. E eu falei, meu Jesus, e agora? Tá bom, Senhor, eu vou fazer. Pode deixar que eu faço. Mas quantas vezes o inimigo nos faz duvidar da promessa de Deus para nós? Quantas vezes? Você já pensou, já viu isso? Quantas vezes você já duvidou, já teve medo? Não é isso que eu quero. Não é para isso que eu fui chamado. Quantas vezes? Por isso é que nós precisamos de uma nova visão. Fecha o olho. Fecha o olho. Abre agora. Deus quer te dar uma nova visão. Entenda isso. Receba uma nova visão, uma visão de fé, uma visão que enxergue a mão de Deus te dirigindo e te dando vitória. O que ele disse? A terra pela qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Subamos animosamente e possuamos-la em herança, e certamente nós prevaleceremos. Eu não sei se eu coloquei, não coloquei não. Esse foi o relatório de Caleb e Josué. Eles assumiram em suas vidas uma postura de fé, uma postura de crer que Deus estava operando e fazendo milagre em suas vidas. Eles entenderam isso. Estavam vivendo milagre? Não. Estavam tendo milagre? Não. Estavam sofrendo, comendo maná, olha bem, comendo maná, tomando água da rocha, quando Moisés pedia, comendo maná, no deserto, sol escaldante, frio, e agora eles entram na terra, veem a maravilha que a terra é, coisa que eles nunca tinham visto. No Egito eles não tinham nunca visto aquilo que eles viram ali. Tanto que Josué e Caleb voltam trazendo um cacho de uva enorme. Eles disseram, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra tem tudo, vamos lá e tomemos ela, porque o Senhor já nos deu por herança, e nós vamos prevalecer. O que eles estão dizendo? Que era lugar de vitória, que era lugar de bênção, que Deus havia colocado eles no melhor lugar. A Bíblia fala uma coisa para nós fundamental: a boca fala do que o coração está. Então aprenda a declarar palavras positivas na tua vida. Ponha palavras de fé na tua vida. Tira o desisto da boca, tira o medo da boca, tira, ele é gigante, tira o gigante. Não, você não tem que estar assustado com o gigante, não. Davi olhou para o gigante e disse: quem é esse circunciso? Por que Davi diz isso? Porque ele diz: ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Aleluia. Você tem aliança com Deus. Para de olhar para o gigante não tem. Quem tem é você. Olha a visão, recebe a visão, começa a enxergar. Você tem aliança com Deus. Não se preocupe com o gigante, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Declare palavra positiva na tua vida. Não importa o relatório que você tem recebido das pessoas. E olha, notícia ruim eu já falei que se espalha, é fácil. Então, relatório ruim, todo dia eu recebo um. Tem dia que eu recebo 4 ou 5. Todo dia tem alguém me trazendo um relatório ruim, uma coisa ruim. Mas eu aprendi a usar um filtro e entender: ele não tem aliança com Deus, eu tenho. Comece a entender, ele não tem aliança com Deus, eu tenho. Então, se eu tenho aliança com Deus, ele vai cair por terra. Não tenha dúvida disso, amém? Eu vou concluir dizendo o seguinte: a pessoa mais pobre na vida não é aquela que não tem dinheiro, e sim
aquela que não tem visão. É a coisa mais triste que tem. Os olhos da fé nos levam a um posicionamento de espírito de fé. Quando você começa a enxergar pela fé, você entende: eu sou vencedor. A vitória chegou. Não importa onde você está. Olha, irmãos, eu me lembro de Jeremias dentro de um poço de lama, com lama até a cintura, sem saber o que fazer. E Deus levanta um homem para tirar ele de lá. Ninguém sabe o nome do homem. Eu tenho certeza que ninguém sabe o nome do homem que Deus usou para tirar Jeremias do calabouço de lama. Sabe? Ninguém sabe, não é? Ebed-Meleque é o nome do homem. E era um eunuco. Era um eunuco. E ele é usado por Deus para tirar Jeremias do calabouço. Mas Jeremias está lá no calabouço e ele disse o quê? Eu trago a lembrança aquilo que me traz esperança. Aleluia. Sabe o que acontece com o crente, não? Ele está no calabouço, sabe o que ele começa a fazer? Eu sou miserável, eu estou arrebentado, Deus não está comigo, eu sabia. Jeremias está lá e ele diz: eu trago a lembrança aquilo que me traz esperança. Deus levanta Ebed-Meleque, ele vai lá e arranca Jeremias do lugar. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Jeremias. Ei, você tem aliança com Deus? Ou é amigo do Neymar? Entendeu o negócio, não? Está cheio de amigo do Neymar na igreja. Eu conheço o Neymar. Conhece nada, você ouviu falar. Eu conheço Deus. Conhece nada, você ouviu falar. É preciso ter intimidade, é preciso ter aliança. Quando você tem aliança, você tem visão. Quando você tem aliança, você entende o que Deus tem para a tua vida e não vive vacilando, assustado, amedrontado. Não. Deus toca nos teus olhos nesta noite para te dar uma nova visão. Receba em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos, aleluia, vamos orar juntos, vamos adorar ao Senhor juntos, vamos declarar que Ele nos deu uma nova visão, vamos declarar o que Ele fez em nós e através de nós, vamos declarar o que Deus tem dado para as nossas vidas. Não tenha medo não, irmão, você tem aliança com Deus, amém? Você tem aliança com Deus, ou não? Amém? Você tem aliança. Se você tem aliança, tenha certeza, Deus te deu a visão. Então receba.